Meu testemunho. Eu tenho no meu testemunho duas fases. Eu tenho uma fase quando eu era uma criança, eu fui criado no meio da idolatria. E com os 13 anos de idade, eu abracei a fé através de um novo convertido. Esse novo convertido, ele tinha 15 anos de idade. Ele se colocou em pé na sala de aula e começou a pregar o Evangelho. Eu estava ali, ouvi o que ele disse. Ele falou acerca da volta de Jesus, que Jesus voltaria e levaria a sua igreja para o céu. Eu não entendia nada, porque apesar de ser criado pelos meus avós e ser doutrinado dentro da idolatria, eu não entendia nada de igreja de crente, eu não entendia nada de Bíblia, eu não entendia nada, até nunca tinha entrado numa igreja evangélica, pois não a conhecia. Na minha mente só havia a igreja católica. Então, com 13 anos, ouvindo a mensagem deste rapaz, eu abracei a fé. A primeira coisa que fiz foi perguntar para o meu pai se meu pai ele aceitaria que eu fosse um crente. E ele me disse: não temos nenhum crente na família, mas meu filho, não tem problema, pode ser. Então eu fui para a igreja pela primeira vez, decidido a ser um crente. E quando lá cheguei, estava então esperando com que o pastor pregasse e dissesse quem quer aceitar a Jesus como seu Salvador. E assim naquela noite eu fiz. Fiquei quase 2 anos na igreja. O meu pai veio a falecer quando eu havia deixado de morar com ele e fui morar com a minha mãe. E quando eu assim o fiz, 2 meses depois ele faleceu com 49 anos de idade. O seu falecimento mexeu muito com a minha estrutura física e emocional. Eu fiquei muito abalado e ali então eu resolvi cair no meio das bebidas alcoólicas. Eu me afastei das drogas, mas me aproximei das bebidas com apenas 15 anos de idade. Eu tive a intenção de matar uma pessoa, mas Deus nunca permitiu. E com os meus 15 anos eu tinha aqueles pensamentos, que seria a minha madrasta. E assim, meus irmãos, o tempo passou quase 1 ano e meio. E depois, quando estava para completar 2 anos que eu estava afastado da igreja, afastado de Cristo, desviado do Evangelho, eu então comecei a enfrentar a polícia armada, a enfrentar algumas pessoas que apontavam armas na minha cabeça, enfim, algumas situações assim aconteceram comigo, porque eu era muito revoltado pela perda do pai, e ainda tinha saído da igreja, e ainda bebia, e um copo de cerveja já me deixava nervoso demais. Então veja, diante de tudo isto, Deus foi me dando alguns livramentos de morte, mas completado 2 anos de afastamento da casa do Senhor, Deus permitiu que eu fosse atropelado por um carro e acordei no hospital. Quando eu acordei no hospital, eu vi que estava com o braço quebrado, machucado, enfim, eu tive que ficar ali e eu não sabia o que havia acontecido, porque eu estava bêbado quando aconteceu. Passei 30 dias de recuperação e 16 dias depois, ao qual 46 dias depois, eu levei um tiro, e esse tiro ele veio a explodir dentro, aonde o médico disse que explodiu, e pegou no rim, no baço, no pâncreas, no intestino e quase pegou na minha coluna. Só que na noite desse tiro, em que o rapaz puxou a pistola e apontou na minha testa assim, depois de um acontecimento ali dentro do ônibus, na descida, ele fez assim, ele baixou, porque eu desci de frente, eu fui descendo assim, e ele baixou a pistola da testa, ele baixou aqui nessa região. Só que no momento em que ele acionou o gatilho, pegou, a bala atingiu aqui onde eu estou com o meu dedo, atingiu aqui,
E naquele momento eu ainda tentei ir para cima do rapaz, baleado. E ele tentou de todas as formas, e a pistola ali travou e não teve jeito. E eu já estava chegando perto dele, e ele ali, e nada da pistola funcionar. Saiu apenas um tiro. O motorista fechou a porta do ônibus e o ônibus seguiu. Por que tudo isso? O testemunho é longo, não tem como eu ficar explicando que aconteceu dentro de um ônibus, que quando ele puxou a pistola, ele disse que era polícia, o povo teve ele como polícia e teve eu como bandido, ninguém se meteu, então foi assim que funcionou. Mas, naquele momento ali que eu estava, eu então tentei pedir ajuda e ninguém me ajudou. Um amigo meu veio, o que estava comigo naquela ocasião, e ele foi tentando parar os carros que passavam ali na rua e ninguém me ajudou. Depois então, naquele momento em que passou alguns carros e ninguém me ajudou ali, pensando que era algum bandido, alguma coisa assim, naquele momento eu me lembrei de uma coisa. Eu me lembrei de Deus, eu me lembrei da igreja, eu me lembrei da minha mãe. E ali então, naquele momento assim, eu peguei, estava com a mão aqui, né? E eu então dobrei os joelhos na rua, levantei a minha mão para o céu, ensanguentada, e eu disse assim: Deus, perdoa os meus pecados, me livra da morte, não deixa eu morrer, eu sou jovem ainda, eu quero ser pregador do teu evangelho, eu volto para a igreja, mas não deixa eu morrer, eu sou jovem, eu sou jovem. Então, meus irmãos, eu tinha então 17 anos, tinha há pouco feito, estava fazendo 17 anos, eu faço em abril, e o dia que eu levei o tiro foi em fevereiro. Eu estava ali, então, prestes a completar os meus 17 anos, na beira da morte, passando pelo vale da sombra da morte. Eu pedi perdão para Deus, me levantei, e o meu amigo tentou procurar ajuda, e eu fui indo, mas fui vendo que eu já estava meio que perto de desmaiar, estava dando cãibra nas pernas, mas eu fui arrastando e tentando ajuda. Lá adiante um rapaz veio me ajudar, ele abriu a porta do carro, eu entrei, e me lembro que desmaiei no momento, e comecei a desmaiar, voltar, e muito sangue jorrando, até que me levaram a um posto de urgência. E depois ali fizeram os primeiros socorros, e depois então a ambulância me levou até ao hospital da cidade. Foi feita uma cirurgia com muita rapidez, com muita emergência, e ali então foi tirado o meu rim esquerdo. Aí então a bala explodiu, segundo o médico, pegou no rim, no baço, no pâncreas, no intestino, e ele disse para minha mãe assim, ele pegou um papel, e ele disse para minha mãe assim: Dona Neuza, faltou apenas a espessura de um papel para atingir a coluna do teu filho. E o médico disse assim: Dona Neuza, não pude tirar por dentro a bala, por mais que eu peguei, botei, arrumei, ajeitei, tirei, peguei, botei de novo, fechei tudo, mas não teve jeito, não conseguimos tirar por causa do medo de tocar na coluna. Mas vamos crer no milagre. Ele disse para minha mãe assim: vamos crer no milagre, Dona Neuza, só um milagre. Se a bala andar reto, nós tiramos por trás, ela não pode ter nenhum tipo de desvio, porque pode tocar na coluna. Meus irmãos, isso foi em 1988. Aí veja, naquele momento, irmãos, a minha mãe ouvindo aquilo, ficou sabendo que o médico era crente. Glória a Deus por isso, né? Médico crente, Deus preparou um crente para cuidar de mim. Meus irmãos, saindo dali do bloco cirúrgico, me levaram para a CTI. Eu fiquei 2 meses e 2 dias no hospital. Fiquei alguns dias na CTI, depois 2 meses e 2 dias ao total no hospital. Eu não entendia nada, eu dizia: mas como? Eu levei apenas um tiro, e tudo isso, esse tempo todo, pessoas que levaram 5, levaram mais, levaram na boca, enfim, tal. No Rio de Janeiro o negócio é assim, né? Então eu disse: imagina, e eu levei muito assim. Depois eu fiquei sabendo o porquê, o que tinha acontecido. Mas veja bem, eu glorifiquei a Deus, porque aquele propósito que eu fiz com Deus de ser crente, pregador do evangelho, Deus fez um milagre na minha vida. Aleluia! Por mais que 1 mês e meio depois o médico veio atirar por trás,
aquela parte da bala, eu estou aqui firme e forte, louvando, glorificando, exaltando o nome do Senhor. Oh, glória a Deus. Aleluia. Eu tinha dito para Deus: Deus, eu quero ser um pregador do teu evangelho. E eu agradeço a Deus, porque Deus já me permitiu ir a 19 estados do Brasil para estar ministrando e contando esse testemunho para a glória de Deus. Eu louvo a Deus, porque quando Deus levanta um homem chamado de Jonas para me ajudar lá no Rio de Janeiro, me ajudar na minha caminhada de fé, que eu não tinha ninguém, irmãos, ninguém por mim. Eu não tinha ninguém, apenas a minha mãe, mas ela não era evangélica, então ela só me dava amor e carinho e não podia me orientar na questão espiritual. Então aconteceu que aquele homem, ele me pegou e me levou vigílias de oração, jejuns, igreja, pregar o evangelho, ir para o rádio, evangelizar, e ele foi me conduzindo, ele foi me preparando, ele foi me discipulando, ele foi me orientando, até que num determinado dia, de uma hora para outra, estava o pastor Ricardo e o pastor Getúlio, estavam os dois ali, missionários, e ele chega e entrega e diz assim: pastor Ricardo, a partir de hoje eu entrego para vocês o Robson, eu entrego ele nas mãos de vocês. A partir de hoje vocês cuidem dele, ele tem uma chamada, e esta chamada tem que ser juntamente com vocês. Glória seja dada ao nome de Jesus. Quando eles disseram que viria para o Uruguai, então encaminhou tudo e nós viemos. Eu vim com eles para estarmos aqui. Fiquei 5 anos. O plano de Deus para minha vida foi outro. Aleluia. E eu estou dentro daquilo que Deus projetou para a minha vida. Amém. Deus me deu uma esposa, vai fazer 30 anos agora em dezembro que somos casados, 2 filhas e também 2 netos. E por que também não dizer 2 genros, né? Aleluia, louvado seja o nome de Jesus. E hoje estamos aqui alegres. E o pastor Ricardo, a missionária Rosângela, sempre eu vou considerar eles como meus pais. Aleluia. E estarão sempre aonde eu estiver, e eu estarei sempre aonde eles estão. Amém, meus irmãos? Vamos se colocar em pé nesse momento. Eu vou fazer uma oração agora. Eu não quis tomar muito tempo, porque ainda temos a irmã Rosalane, a minha esposa, que vai ministrar a palavra, e não queremos cansar muito a igreja, mas queremos que a igreja se alegre conosco na presença de Deus. Vamos fazer uma oração de agradecimento. Nós vamos agradecer a Deus, porque Deus deu vida para mim, deu vida para você, deu vida para cada um de nós. Hoje estou com 50 anos de idade e glorifico ao Senhor, porque a partir daquele tiro que eu levei, eu pude testemunhar hoje para muitas pessoas. Aleluia. E eu posso hoje pregar o evangelho verdadeiro e ser um verdadeiro crente em Jesus Cristo. Oremos ao Senhor, nosso Deus e Pai. Agora, Senhor, aqui estamos diante da tua presença. Aqui, Senhor, está o teu povo, teus filhos, tuas filhas, pastores, obreiros, Pai. Nós pedimos a tua graça, a tua bênção sobre a vida de cada um dos teus servos. Obrigado por ter me dado vida, Senhor. Aquele tiro poderia ter pego na testa, poderia ter pego no coração. Eu poderia ter levado mais do que um, o qual estaria morto, mas o Senhor trancou, travou aquela pistola, porque o Senhor sabia do plano que tinha e tem na minha vida. Eu te glorifico por tudo, Senhor. Te glorifico pela vida do pastor Ricardo, missionária Rosângela e família, e por todos os obreiros que aqui estão. Muito obrigado, Senhor Deus Todo-Poderoso. Em nome de Jesus te agradeço. Amém e amém. Aleluia. Pode dar glória a Deus aí, irmão. Glória a Deus. Esse é o filho que Deus deu, né? É verdade. Aleluia. É verdade, tá aí. Muita paciência com os camaradas também, né, irmão? Aleluia. Pode sentar. Os irmãos sabem que quando você tem filhos, tem que ter amor, tem que ter paciência. Oh, aleluia. Não é assim? As mães têm paciência com os filhos? De vez em quando usa o quê? A vara da correção. Muitas vezes peguei esse camarada aqui, ó. Se tu quer seguir comigo, meu irmão, pisa onde eu piso. Quando eu for jejuar, jejua comigo. Quando eu for orar, tu ora comigo. E se você fizer do jeito que Deus está mostrando, tu vai longe. É estreito, né? Aleluia. Pode dar glória a Deus aí. Glória a Deus.
Esse homem de Deus que está aqui, eu provei ele. Pensa num cara que era viciado, não era viciado em outra coisa, não era viciado em quê, irmão? Gostava no futebol, né? A gente gosta também, né, irmão? Quem não gosta de futebol? Joguei muita bola, irmão. Mas eu sabia que ele gostava do... Ele era patriota, é patriota. E o Uruguai estava jogando com quem? Com o Brasil. Era a Copa do Mundo. E Deus falou no meu coração assim, ó. Ele vai ser um pastor, um grande homem de Deus. Prova ele, coloca ele para dirigir o culto lá às 5 da tarde. Escalei ele, que olha, mano, pensa num homem bravo, irmão. 5 da tarde, né, irmão? Na hora do jogo do Uruguai e Brasil na Copa do Mundo. E ele disse, eu falava, né, mano? Mas por que o pastor faz isso comigo? Porque tem tanta gente, e por quê? Hoje ele entende por quê, né, irmão? Porque hoje ele pega os obreiros lá da igreja dele, ele sabe, irmão. Ele sabe quem tem chamada e quem não tem chamada. Pode dar glória a Deus? Eu sempre digo, irmão, tem gente que tem chamada para cantar, para louvar, e tem outro que tem chamada para levar, esparramar a semente da palavra do Senhor. E para esparramar a semente da palavra de Deus, tem que pagar preço. Não é assim, irmã Mica? Não é assim, irmão Ricardo? Esses homens aqui, irmão, quando eles vieram aqui há 2 meses, eu disse, querem dar um passo com o Senhor? Vamos ao monte. E eu gostei, né, irmão? Teu marido esse homem aí, uma coisa, né? Que o Ariel, são determinados, hein? Eu disse, vamos para o monte 7 dias. Né, irmão Ricardo? 7 dias, 7 dias. Esses homens aqui, irmãos, têm seus negócios. Eles poderiam estar com seus negócios. O que aconteceu, irmão Ricardo? Fechou a agenda, né? Mora em Porto Alegre. Fechou a agenda dele. Eu não sei lá, de repente, se eu falar para os funcionários, essas coisas a gente não fala. Mas se falar, você dizer que é loucura, né? Um homem de negócio, fechar a agenda, desligar o telefone para ir com um monte. Só doido de Jesus faz isso. Mas eu vou dizer uma coisa para vocês. São esses doidos aí que Deus pega e revoluciona esse país. Aleluia! Oh, glória! Olha a glória a Deus aí, irmão. Glória a Deus! São estes que Deus pega e leva lá nos governos, leva por toda parte. Entrega a palavra assim, ó, com o dedo de profeta, assim, para o governador, para os intendentes. E irmão Ariel já falou, pastor, vamos orar nesse governo. Eu disse amém. Vamos orar aí, irmão, porque dentro de muitos lugares aí não vai oração não, irmão, vai bruxo. Chegou o tempo, irmão, de los hombres de Deus, pastor, ir na casa de governo e orar, irmão, em nome de Jesus. Pode dar glória a Deus? Bolsonaro, irmão, ele para receber oração. Ele entrou num anexo, numa igreja que jogou conosco em Brasília, estava indo de cote assim, com um grupo deles. Para aí, os irmãos estão orando. Entrou ali, estavam as irmãs orando ali. Havia 10 irmãs ali orando. Entrou lá e dobrou o joelho e disse, eu preciso de Jesus, olha por mim. Aleluia! Olha por mim, oh glória. Eu pergunto aos irmãos uruguaios, o dia que ele entendente nos governos desse país entrar nas igrejas e dizer, olha por mim, coisas vão cambiar aqui. Pode dar glória a Deus? Amém. Você crê? Amém. Sim. Onde é que está a missionária Rose? Passa aqui. Vamos se poner de pé, irmão. Irmã Ana Rose, irmão pastor Robson, irmão. Hoje eles falaram comigo, eu senti de Deus, pastor, que eu tenho que voltar aqui em Ribeira para fazer um trabalho com os casais. Eu disse, eu sozinho não posso, irmão, porque para trazer 2 pessoas, 2 príncipes de Deus desse, tem custo. Eles vieram de ônibus, eles vieram agora, irmão, por amor. Eles vieram agora, eu espero bem, serão bem-vindos. Pagaram as passagens dele de vinda, de ida, para vir aqui. Mas eu disse para eles, o pastor deve, nosso filho, vem fazendo. Faz 2 dias lá e eu fazendo 2 dias aqui. Amém? Vai dar glória aí, irmão. O pastor aí também. Ele é o cabeça, mas tem o pescoço. É assim, irmão. Às vezes o homem diz assim, quem manda aqui é Jô. Aí a mulher pega e diz, como é que esse negócio aí? Não é assim? Está de acordo? Depois você mora junto, né? Amém? Glória a Deus. Então, irmão, a missionária e missionário, dezembro, eles vão estar conosco aqui, nós vamos acertar direitinho. Nós temos um batismo das águas. Vamos batizar alguns irmãozinhos aqui.
Dá uma glória aí, irmão. Vem cá, tu hijo. Irmão Ricardo, ele disse: eu vou me bautizar nas águas. E nós estávamos lendo a Bíblia, e ele estava lendo a Bíblia. E ali, o homem de Deus estava buscando uma água no rio para se batizar. Porque o profeta disse: vá no Rio Jordão 7 dias e banha 7 vezes. E ele lendo. E o Espírito Santo falou para ele: pois é, às vezes tu está pensando que vai se batizar lá. Aí ele disse: eu estava pensando em me batizar lá na chácara tal, lá na fazenda tal, lá na piscina do fulano. Aí o Espírito Santo falou assim: e uma água ali na pedra furada, irmão, suja passando. E ele disse: o que é Rio Jordão, pastor? Eu disse: essa água suja aqui. Porque o Rio Jordão é água suja. Rio Jordão é água suja. Tanto é que Naamã chegou e disse: o quê? Eu me batizar num rio de água suja? Tanta água limpa. E ele disse: pastor, será que é aqui? Eu disse: ali passando a água ali, ó. É aqui mesmo. Ele disse: amém. Quando ele chegou em casa, o que o senhor falou? Para o Lico, estava falando com a esposa: vou me batizar. Vem cá, olha aqui, os ninhos. Onde é que estão os ninhos aqui? Passa aqui. Eu sempre profetizei, irmão, que os ninhos, eu tenho 2 netos, tá? Aqui no Uruguai, né? São de dizer uruguaios. E eles oram aqui. São mais crentes que nós outros muitas vezes. E eu disse para ele: o que tu quer ser? Ele disse: predicador. Ah, glória a Deus. Tu papá, quando digo que ia se bautizar, o que tu sentiu? Você falou para ele o quê? Quando ele falou que ia se bautizar, você viu o quê? Perguntei se ele já não tinha se batizado. Ele não tinha se batizado? E você, por que resolveu se batizar? Sentiu algo? Sentiu algo? Ele não vai falar tudo porque ele é um lindo, né, irmão? Mas ele disse: aí você disse para ele que se batizar muito antes. Oh, glória! Deus o livre, irmãos. Tu está entendendo, irmão? Tu está entendendo, irmão, o que Deus quer fazer com a geração desses meninos, desses meninos cá? Traga aí, irmão, tu hijo para cá. Venga cá. Los niños que estão aqui. Vem aí, vem aqui. Los muchachos. Vem cá. Pode passar aqui, todos os niños. Passe para cá, passe para cá. Passe, Laninha. Vem aqui para mim, todos os niños. Vem cá. Oxa, cantar na sua mão. É forte, irmão. Meu Deus. Mira bem, irmão. Oh, glória. Eu profetizo para a tua irmã, pastor Hélio, irmão, esses vão ser o que eu não hizo nesse país. Essa geração aqui, como esse menino que disse: eu vou me bautizar. Não foi ele que falou, foi o Espírito Santo de Deus. Porque ele não sabe nada, irmão. Aleluia. Ele não conhece, irmão, as coisas que você conhece na palavra, pero o Espírito falou aí. Então eu vou me bautizar. Sabe por quê, irmão Ricardo? Porque esse hijo, tu sabes do que eu estou falando. Não vou falar coisa que para não te doer mais. Tu sabes do que eu estou falando. Irmão. Esses hijos aqui, esses ninhos que estão aqui, oh glória, vão fazer a diferença. Amém. Eu profetizo, esses ninhos vão ser pastores, Oh glória. vão ser levitas, vão ser intendentes, vão estar no governo desse país. Oh, pode dar uma glória a Deus aí. Então você vai levantar as mãos, você vai bendecir esta geração. Eu quero que tu bendiga essa geração. Vem cá, minha, fica aqui. Passa aqui, fica aqui. Todos os dias, fica aqui na frente, adelante, sempre. Eu quero que tu levante a mão agora. Vê esses ninhos como irmão, uma geração que Deus está levantando para bendecir o Uruguai. Pastor Hélio, faça uma oração aqui por os niños desse país. Señor Jesús, entregamos a ti, Señor, estos niños que serán, Señor, predicadores, Señor, pastores, evangelistas,
gobernadores, Señor, intendentes, autoridades de esta nación, Señor, para que tú, Señor, los uses como instrumento en tus manos, Señor, para que podamos, Señor, pueda correr tu palabra por este país que necesita tanto de Dios. Toca a estos niños, Señor, bendícelos, Padre, bendícelos, Señor, y guárdalos bajo tu sangre preciosa. Señor, yo los bendigo, Padre. Serán autoridades de este país, serán, Señor, profetas de Dios, serán pastores, serán evangelistas, serán, Señor, hombres y mujeres de Dios, también autoridades de este país, Señor, para llevar la palabra al cansado, al que está postrado, que está enfermo. Serán usados los niños, Señor, porque tú, Señor, usas al que quieres usar, Padre. Tú usas niños, usas animales, usas idosos, usas jóvenes, usas, Señor, toda criatura para que puedan conocer tu palabra, Señor. En el nombre de Jesús yo los bendigo, en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo de Dios. Amén. Toda la iglesia dice amén. Amém. Glória a Deus, bora para os lugares. Glória a Deus. Chega e dê um abraço do seu papai. Aleluia, Aleluia, Jesus. pedindo, né, irmão? Oh, bendito é o teu nome, Pastora, Jesus. missioneiro, passa aqui. Aleluia. Irmãos, dezembro, esse matrimônio vai vir. Vamos orar por Aleluia, eles, querem Jesus. fazer um Sim, trabalho sim. aqui para os matrimônios. Amém? Os casais, quantos casais tem aqui? Aleluia, Jesus. Vocês Aleluia. sabem, irmão, como nós precisamos, né, irmão? Como nós outros necessitamos dessas palavras do Senhor. Vamos orar. Irmão, pastor Cleimar, quem vai orar para a serva de Deus? Aleluia. Senhor, eu te agradeço nessa Sim, meu noite Deus. por tudo que foi entoado a Ti pelos louvores. Sim, Senhor. Aleluia. Pela palavra que vamos ouvir nesta noite. Aleluia, Fala conosco. usa tua serva. Usa a tua serva como tu tens usado, Pai. Aleluia, Usa ela aqui Jesus. nesta noite. Sim, Que cada um de nós possa Aleluia. estar com o nosso coração aberto para ouvir a tua Deus. palavra. É o que nós te pedimos e te agradecemos. Amém. Amém? Pastor Ricardo pediu licença para tirar a máscara, porque é difícil pregar com máscara, né? Eu quero cumprimentar a todos com a paz do Senhor. Amém. E estamos felizes por estarmos aqui, por esta oportunidade que o Senhor tem nos concedido. E meu esposo já falou tudo, né? Sobre o pastor Ricardo e a irmã Rosângela. Só temos gratidões, né? Gratidão por este casal, por tudo que eles fizeram por nós, porque foi através deles que hoje, né, nós estamos há 30 anos casados debaixo da poderosa mão do Senhor. Amém, Jesus. Temos as nossas Aleluia. filhas, inclusive elas estão assistindo o culto. Glória a Deus. Um beijão aí, filhotas, que Deus possa abençoar vocês. Irmãos e irmãs, visitantes que estão aqui nesta noite, eu estava orando e pedindo então a direção de Deus para entregar para vocês aqui a revelação da palavra de Deus. E o Senhor falou comigo sobre um tema, sobre uma palavra que eu quero nesta noite transmitir. E o tema desta mensagem é: lute pela tua família. Nós sabemos que a nossa família, ela é um projeto de Deus. A nossa família, Deus tem projetos, Deus tem planos, e nós sabemos que o inimigo, ele procura atacar a nossa família. E eu gostaria agora de compartilhar esta palavra, e que vocês possam gravar na tábua do coração: lute pela tua família. Aleluia. Vamos abrir as nossas Bíblias. Eu quero compartilhar então no primeiro livro de Samuel, capítulo de número 30. Eu vou estar lendo o primeiro verso até o versículo de número 6, e depois eu vou estar dando uma pulada para o verso de
número 18. Você então que tem a sua Bíblia, abra para nós compartilharmos juntos. Deus tem muita coisa boa para nós aqui. Glória a Deus. Deus tem muita coisa boa para as nossas famílias aqui. Aleluia, Senhor. Glória a Deus. Deus tem projetos aqui, irmão Cleomar, para mim e para a tua família. Oh, glória. Oh, glória a Deus. Me ajude a pregar. Oh, glória. Aleluia. Mas como assim, irmã Rose? Como eu vou te ajudar a pregar? Aleluia. Dando teu glória a Deus. Aleluia. A irmã Rose é um pouco agitadinha. Glória a Deus. Já tentei pregar tão calminha, irmã, mas eu não consigo, é a minha natureza. E quando a igreja começa a me ajudar, pastor, Oh, glória. aí eu sinto mais, olha daí que eu sinto mais Oh, força glória. para ministrar a palavra de Deus. Aleluia. Então me ajude a pregar. Oh, aleluia. Glória a Vamos ler a palavra. Deus. Aleluia. Capítulo de número 30, verso de número 1. Vamos ler até o 6 e depois vamos pular para o versículo de número 18. Sucedeu, pois, que chegando Davi e seus homens ao terceiro dia a Ziclague, já os amalequitas tinham dado com ímpeto contra o sul de Ziclague, e estava ferido e queimado. Tinha